Olá, sejam todos bem-vindos ao programa OAB na TV desta semana. Hoje nós iremos falar sobre assuntos relacionados a questões ambientais. Nosso convidado é o advogado Maicon Fagundes, que recentemente foi nomeado representante da OAB Subseção Itajaí para debater a questão da Agenda 21 e também fazer parte do Conselho de Gestão de Desenvolvimento Territorial. A gente vai entender um pouquinho mais sobre esses dois temas e muito mais sobre as questões relacionadas ao meio ambiente aqui do município de Itajaí. Além de acompanhar o programa OAB na TV aqui na TV Câmara todas as terças e quintas-feiras a partir das 10 horas da noite, você também pode acompanhar todas as nossas entrevistas do programa no nosso canal do YouTube da OAB Subseção Itajaí. Não esqueça também das nossas redes sociais. Temos o LinkedIn, o Facebook e o Instagram da OAB Subseção Itajaí, onde compartilhamos as informações relacionadas à subseção. O nosso convidado está aqui de forma online, é o Dr. Maicon Fagundes, que vai falar então sobre as questões relacionadas ao meio ambiente e também a participação no debate, tanto no Conselho Municipal como também no debate do projeto da Agenda 21. Doutor, obrigada por estar aqui conosco neste programa para trazer esses esclarecimentos para o nosso público. Obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite e é uma satisfação contribuir sempre com a nossa OAB Itajaí. Doutor, o senhor foi então nomeado para dois assuntos aqui em Itajaí, que tem relação com o meio ambiente, tanto o debate da Agenda 21, como também membro suplente do Conselho de Gestão e Desenvolvimento Territorial do município de Itajaí. Vamos começar pelo Agenda 21, então, esclarecendo esse tema. O senhor pode trazer detalhes do que se trata esse fórum da Agenda 21 para a gente? Muito bem, Ilona. O fórum decorre de uma série de iniciativas internacionais que se entendeu ser necessária a aplicação delas na perspectiva local, justamente no que se refere a metas e projetos de desenvolvimento sustentável e principalmente de planejamento urbano na cidade. Então, são basicamente metas a nível internacional que são aplicadas aqui no nosso município, e esse fórum tem a competência justamente para debater e aplicar e buscar a execução dessas políticas. E para o desenvolvimento da cidade, a gente pode exemplificar na prática realmente como funciona esse debate do Agenda 21 para o desenvolvimento dos municípios? Pois bem, na prática, o Fórum Permanente da Agenda 21, ele tem a competência, a função principal de elaborar estratégias, instrumentos, recomendações voltadas para o desenvolvimento sustentável do município, elaborar com diversos setores da sociedade também e outros poderes governamentais a própria Agenda 21 e, sobretudo, coordenar e acompanhar a implementação da agenda. Além da OAB Subseção Itajaí, a gente tem outras entidades que participam desse debate? Justamente. Eu não consigo especificar agora quais as entidades que participam, porque estou ingressando no fórum, mas de acordo com o próprio decreto, que dá origem a esse fórum permanente, são entidades escolhidas pela antiga FAMAI, que agora, o órgão ambiental local, que agora é denominado Itajaí Cidade Sustentável. E de que forma que a OAB pode contribuir para esse debate do projeto do Agenda 21? Muito bem, a OAB, por ser uma entidade de grande respeito na sociedade, ela cumpre a função da OAB respaldar tecnicamente e juridicamente como que essas políticas públicas ambientais podem ser implementadas, ou seja, existem diversos setores ali da sociedade representados, mas a OAB cabe a ela dar o respaldo jurídico e técnico, sempre jurídico e técnico, nunca ideológico, principalmente no que se refere a essas políticas ambientais, no que se refere ao direito ambiental, ao direito urbanístico, sempre com a intenção de desenvolver melhor a nossa cidade no que se refere a esses temas. A gente tem como exemplificar, doutor, alguns temas que já estão em discussão, então,
né, para a gente também entender um pouco mais sobre como funciona na prática o projeto do Agenda 21? Atualmente, como eu estou ingressando no fórum, eu ainda não recebi a pauta dos projetos que eles estão em andamento, mas algumas políticas da cidade, eu posso destacar, por exemplo, uma política ambiental interessante que está sendo discutida amplamente aqui em Itajaí, que é o Itajaí Cidade Sustentável 2040, né, que é um projeto que reúne uma série de obras, né. Atualmente, se você transitar por Itajaí, você irá ver uma série de binários, uma série de construções, tudo isso, né, decorre de um projeto que está sendo desenvolvido na cidade que ataca justamente esses pontos ambientais, urbanísticos e de melhor desenvolvimento da cidade. E geralmente são temas que são discutidos, debatidos num longo prazo também. Quando se fala em questão ambiental, a gente sabe que os temas também acabam precisando de mais tempo para esses debates, né? Justamente, as temáticas ambientais são temáticas técnicas, né? Temáticas também que envolvem uma perspectiva jurídica, então, obviamente, que demandam de tempo, demandam estudo, demandam análise. Isso não é nada burocrático, né? Porque, sem dúvida, um debate técnico qualificado anteriormente é propício para o desenvolvimento do município, né? Então, sem dúvida, os temas ambientais eles demandam de grande estudo, grande complexidade, mas a nossa posição é que, no que se refere a questões burocráticas, questões que acabam atrasando o desenvolvimento do município, isso não pode acontecer. Agora, quando é um estudo que realmente necessita, aí nós defendemos que realmente ele deve acontecer. Doutor, muito se fala no termo desenvolvimento sustentável. A gente consegue explicar de uma forma mais objetiva, claro, mais simples, o que significaria o desenvolvimento sustentável? Porque para muitos é visto com bons olhos, para outros não. Então a gente tem como falar de uma forma mais objetiva o que seria o desenvolvimento sustentável? Sem dúvida, o termo desenvolvimento sustentável é um termo que foi criado, né, já vem desde conferências internacionais e ele foi cunhado principalmente num relatório Brundtland, que é chamado O Nosso Futuro Comum, né, de 1987. E esse termo, essa expressão desenvolvimento sustentável, ele acaba trazendo dois conceitos, né, o desenvolvimento e a sustentabilidade. Então, quando eu falo desenvolvimento sustentável, eu tenho que pensar em um desenvolvimento econômico vinculado com a proteção do meio ambiente. Ou seja, quando eu falo que existem dois conceitos, eu tenho que pensar que existe uma balança que não pode pender nem mais para um lado e nem mais para o outro, porque se ela pender mais para o lado do desenvolvimento econômico, né, sem dúvida, a proteção ambiental ela acaba sendo deixada de lado. Agora, se eu só quero pensar em proteção ambiental, aí o desenvolvimento econômico fica também engessado. Então, o desenvolvimento econômico é uma ferramenta, né, que une esses dois conceitos e a sustentabilidade seria o fim. Né? Seria a partir do momento que a gente consegue unir o desenvolvimento com a proteção do meio ambiente, aí nós chegamos a esse estágio de sustentabilidade. Perfeito. Doutor, a gente está falando do Fórum da Agenda 21 e você também foi nomeado, então, como suplente do Conselho de Gestão e Desenvolvimento Territorial. Esses grupos se unem ou eles trabalham de forma separadas? Pois bem, na verdade são duas coisas distintas, mas até no Conselho Municipal de Gestão e Desenvolvimento Territorial, um representante do fórum tem assento, mas na prática, né, são duas comissões, dois fóruns separados. Né? Uma coisa é o Conselho Municipal, que cuida dessa perspectiva da gestão do desenvolvimento sustentável, e a outra questão é o do Fórum da Agenda 21. E seria importante estarem todos juntos ou é realmente importante essa separação? Na verdade, há essa separação porque acabam sendo pautas distintas, né? Enquanto um fórum permanente da Agenda 21, ele busca ter essa finalidade educativa, essa finalidade de realmente estudar políticas inovadoras para implementar na cidade, né? O Conselho de Gestão e Desenvolvimento Territorial ele já tem uma série de competências, inclusive vinculadas com o próprio município, como é a competência de fiscalizar a execução e novas revisões do plano diretor, aprovações de empreendimentos, entre outras atribuições.
Perfeito. Doutor Maico continua aqui conosco. No próximo bloco a gente vai falar mais e vai falar sobre o Conselho também, mais um pouquinho sobre essa atuação, como a OAB também pode contribuir nesse debate. Em relação às questões ambientais aqui do município de Itajaí, a gente sabe que são muitas as questões que envolvem, né, o setor da construção civil, o setor do meio ambiente. Então, no próximo bloco também a gente vai falar sobre esse tema. Estamos de volta com o programa OAB na TV. Hoje o nosso convidado é o advogado Dr. Maicon Fagundes. E agora nesse bloco, no bloco anterior a gente falou sobre o Fórum da Agenda 21, onde o Dr. Maicon é o representante da OAB nesse debate, nesse fórum. E agora a gente vai falar também sobre o Conselho de Gestão e Desenvolvimento Territorial, onde o Dr. Maicon também é suplente. A gente vai entender agora um pouquinho como funciona esse conselho. Doutor, explica para a gente então, né, o que é o Conselho de Gestão e Desenvolvimento Territorial. Muito bem, Luana. Primeiramente, eu gostaria de dizer também e externar aqui minha gratidão à OAB, né, primeiramente por esse convite, que é sempre um prazer me relacionar com a nossa grande OAB de Itajaí, e agradeço desde logo também pelo convite. Pois bem, o Conselho de Gestão e Desenvolvimento Territorial é um conselho de suma importância aqui na cidade, né, criado justamente com a finalidade de propor e estudar também diretrizes para a formulação e implementação da política de gestão e desenvolvimento territorial do município, bem como acompanhar, deliberar, eventualmente sobre projetos, né, empreendimentos que acabam surgindo na cidade, dentre outros empreendimentos também, atividades comerciais, também deliberado pelo Conselho, e, obviamente, avaliar, né, a execução desses projetos. Doutor, e para a gente falar, né, novamente, exemplificando, qual que é a importância do Conselho e também a importância da OAB participar desses debates? Pois bem, eu entendo que esse conselho, atualmente em Itajaí, trata-se de um conselho de suma relevância, um dos principais conselhos da cidade, né, justamente porque é um conselho onde a vida do empreendedor acontece. Né, um conselho onde existem uma série de conselheiros que acabam deliberando sobre aprovação de empreendimentos, sobre questões que eventualmente podem repercutir nos empreendimentos, como estudos de impacto de vizinhança, requerer novos estudos e, sobretudo, também aprovar novas construções, novas edificações na cidade e sempre considerando que todo esse trâmite repercute na economia local da nossa cidade de Itajaí. Então, é fundamental que quem participa desse conselho, e principalmente a OAB, tenha essa análise técnica, né, tenha esse cuidado de analisar tecnicamente e não engessar, né, o desenvolvimento da cidade por questões ideológicas. Então, esse é o nosso compromisso. Nosso compromisso é de estudar, de verificar as questões de forma técnica, de forma coerente, principalmente para que o nosso município venha se desenvolver e, obviamente, né, de forma sustentável. Outras entidades também fazem parte, né, do Conselho. Justamente, esse conselho é um conselho composto por 10 representantes de entidades governamentais, né, dentre secretarias do município, dentre órgãos do município, e também 15 representantes de entidades não governamentais, como é o caso, né, da OAB e de outros órgãos que acabam tendo influência também na cidade. E quando a gente fala dessa questão de autorizações de construção, né, existe um debate, a gente acompanha inclusive em notícias aqui nos telejornais, nas rádios, em jornais do município, existe, né, no Conselho, você já acompanha isso, existe realmente essas demandas reprimidas, né, de debate, né, dessas autorizações de construção? Justamente, eu acompanho esse conselho, já acompanhava como cidadão, né, engajado, interessado, como sempre fui. Acompanhei na qualidade de cidadão. Cidadão no conselho, ele acaba não tendo voz, ele só pode participar porque é uma sessão pública, mas quem tem voz é o conselheiro, né? No caso, os conselheiros que representam as entidades. E uma demanda reprimida que existe na cidade, das sessões que eu pude acompanhar,
eu posso dizer que o conselho funciona muito bem, né? Várias demandas que aparecem ali, dentre empreendimentos, né? Dentre obras, dentre atividades comerciais, são aprovadas, mas, obviamente, como em toda democracia, né, existe uma ala que acaba tendo um viés mais ideológico e aí apontando questões ambientais que acabam prejudicando, de fato, o município, mas devem ser consideradas sob um ponto de vista de análise, né? Como é o caso, né, das questões de aprovações de empreendimentos na orla da Praia Brava, né? E, sobretudo, aquela questão de que, eventualmente, os empreendimentos ali construídos causem sombreamento, isso venha danificar o meio ambiente, etc., né? Uma série de discussões que há em cima disso. Mas, de fato, a maioria dos empreendimentos que existem, que estão sob a tutela desse conselho, acabam sendo aprovados e a cidade continua em pleno desenvolvimento. O plano diretor também debate, né, no conselho. Justamente, uma das competências do Conselho Municipal de Gestão e Desenvolvimento Territorial é debater, analisar e verificar o funcionamento do plano diretor. Certo. E tem previsão, o doutor tem acompanhado essa questão né, das discussões, tem previsão do plano diretor ser aprovado ou talvez passar por alguma revisão de que ele precisa repassar? No que se refere a esse tema, na verdade, eu não acabei não me inteirando especificamente nesse tema, né? Mas o que a gente sabe é que o plano diretor de Itajaí ele encontra-se paralisado e ele está prestes a ser, né, revisto, aprovado. As discussões estão acontecendo ao longo do tempo. Né? Então, o município ele clama, ele pede que de fato isso aconteça, né? Até para o próprio empreendedor venha ter segurança jurídica, né? De realmente ir lá e edificar o seu prédio, construir, né? Implementar a sua atividade comercial e depois, né? Ele ter o respaldo de uma lei já aprovada, e para que depois isso aí não vire alvo de demanda judicial. Doutor, a gente fala em segurança jurídica e com certeza a segurança jurídica também ela, na verdade, ela é influenciada pelas definições claras de um zoneamento urbano, né? Quando você fala em segurança jurídica, se a gente não tiver um zoneamento urbano, essas regras muito claras, fica complicado, né? O trabalho para os empresários, para o município, para o judiciário. Justamente, a questão do zoneamento urbano é fundamental, né? Que venha estar sempre muito clara, sempre bem definida. Mas o que acontece que, eventualmente, muitas pessoas acabam não entendendo é que a gente também, além do próprio plano diretor, além das próprias definições do zoneamento urbano, a gente também é regido por uma lei federal que se chama Estatuto da Cidade. Né? E essa questão também é discutida dentro do Conselho Municipal de Gestão e Desenvolvimento Territorial. E dentro desse estatuto existe uma série de mecanismos, e um deles é, por exemplo, a questão da outorga onerosa. Ou seja, essa outorga onerosa ela acaba sendo um permissivo, né? Se eventualmente alguém constrói determinados números de prédio, a pessoa, se ela contribuir efetivamente até para proteção do meio ambiente, porque essa verba é destinada para isso, ela consegue construir ainda, ela consegue ir além daquilo que já estava previsto. Então, isso é algo previsto por lei, né? Algo que o nosso secretário de urbanismo, o senhor Rodrigo Lamin, ele sempre afirma, né? E algo que a gente também concorda, porque também contribui para o desenvolvimento. Mas, claro, sempre deve-se pensar em um desenvolvimento sustentável, equilibrado, aonde também a coletividade venha ter a sua voz, o seu respeito e as perspectivas ambientais e ecológicas venham a ser analisadas. Essa questão de análises, né, em relação ao tema ambiental é o que mais a gente ouve quando a gente fala em plano diretor. Né? A gente falou antes, agora um pouquinho sobre o plano diretor, mas a gente percebe também que muitos entraves na discussão do plano diretor levam em conta essas questões ambientais. Né? O doutor também tem essa análise, pôde acompanhar isso nos debates? Justamente, algumas problemáticas ambientais acabam surgindo porque, né, a nossa cidade é uma cidade em franco desenvolvimento. Então, sem dúvida, né, as perspectivas ambientais elas acabam influenciando,
né, no que se refere às revisões do plano diretor, acabam sendo cruciais ali de análise, e isso demanda de um estudo multidisciplinar, né? Porque quando a gente fala em direito ambiental, quando a gente fala na perspectiva do planejamento urbano, isso não é somente a análise, né, de um corpo jurídico, de um advogado, isso é uma análise que envolve uma série de profissionais. Então, sem dúvida, esse colegiado reunido, inclusive buscando revisar de fato, de acordo com a realidade do município de Itajaí, é fundamental, né? Isso tem um grande impacto, sim, nas discussões, né? Mas a gente acredita e acha fundamental que o município venha cada vez mais desenvolvendo e, sem dúvida, respeitando, né, essas peculiaridades que o município vem apresentando ao longo dos anos. E isso é importante, né? Você trabalhar a questão do desenvolvimento sustentável, mas não tem como a gente pensar, né, na liberação de plano diretor sem essa discussão, sem levar em conta a questão ambiental, sem levar em conta a questão do crescimento. Os municípios crescem, só que a gente não pode esquecer, eu tenho fotos aqui no nosso estúdio, olhando aqui, a gente não pode esquecer da área verde também dos nossos municípios, né? Justamente, até eu cheguei a participar também de uma audiência pública que foi proposta justamente para discutir essa questão do sombreamento nas praias. Isso aí tem toda uma repercussão também no Conselho de Gestão e Desenvolvimento Territorial, né? E a gente acabou percebendo que a discussão foi justamente sobre essa necessidade de estudos, de verificações ali, que se realmente o sol vai afetar eventualmente a restinga que está ali na praia. Existem outros entendimentos que entendem que a restinga, de fato, ela já está consolidada ali na orla da praia, mas isso, de fato, né, necessita de uma série de estudos de profissionais capacitados. E, de fato, como falasse, a cidade vem desenvolvendo ao longo do tempo, né? O que não pode se permitir também é que uma cidade venha ficar, né, estagnada, né? Não se aprove construções no que se chama de verticalização, não se aprove essas obras de grande potencial, porque senão a cidade simplesmente não se desenvolve. Emprego e renda acaba não acontecendo, né? Então, quando eu falo em desenvolvimento, e quando eu falo em proteção ambiental, principalmente, eu necessito abrir mão, né, de algo. Por isso que a gente falou no início que é necessário um equilíbrio. Então, eu não posso só querer preservar o meio ambiente e demonizar a atividade comercial, né? Mas eu também não posso descartar completamente a lógica do ponto de vista do meio ambiente. Então, é um equilíbrio que tem que ter, é um diálogo que tem que ter, e, sem dúvida, isso também repercute no plano diretor e deve ser considerado, sem dúvida, pelo nosso município. Perfeito. Doutor Maicon continua aqui conosco. No próximo bloco, a gente volta a ter mais assuntos em relação a essa questão da pauta ambiental. A gente já volta. Estamos de volta com o programa OAB na TV, nosso último bloco deste programa, onde eu entrevisto o advogado Dr. Maicon Fagundes com uma pauta voltada para a área ambiental. Neste bloco, doutor, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão se há possibilidades, quando a gente fala no desenvolvimento sustentável, de ocorrer uma parceria entre o setor público, privado também, para que haja esse entendimento e haja o crescimento sustentável que é, né, tão idealizado. Justamente, Luana, essa é uma questão muito interessante, até na perspectiva, isso é possível sim, até na perspectiva federal e principalmente também na nossa realidade estadual, né? As parcerias público-privadas atualmente são fundamentais, né, no que se refere ao desenvolvimento de uma localidade, seja municipal, seja estadual, seja federal. Daí um exemplo que a gente acaba tendo no que se refere a essa lógica de buscar unir, né, o interesse da iniciativa privada com a preservação do meio ambiente, atualmente a gente tem vigente no Brasil, né, um projeto que se chama Adote um Parque. É um projeto que foi constituído pelo Ministério do Meio Ambiente, em que determinado parque nacional, né, parque unidade de conservação, é concedido para a iniciativa privada
e a iniciativa privada acaba fazendo a gestão, né, desse parque, e aí ela acaba passando também um percentual, um determinado montante para fundos específicos de proteção ao meio ambiente, acaba também tendo proveito daquela área, mas, sobretudo, conservando e empreendendo também no que se refere a essa determinada unidade de conservação concedida, transformando em um parque turístico, implementando um turismo sustentável, né, e que é algo muito interessante que acontece, já está vigente no Brasil. Até no próprio estado, no nosso próprio estado de Santa Catarina, existe um setor específico, até eu visitei recentemente, que é um setor de PPI, se chama parcerias que o governo estadual acaba realizando, em que parques estaduais, que também são unidades de conservação, já estão em projetos de concessão para a iniciativa privada, então passa por uma série de questões, uma série de procedimentos, mas isso é algo que é plenamente possível e concilia a atividade do empreendedor com a preservação do meio ambiente. Então, é isso que justamente a gente defende, né? Quando se fala do empresário atualmente no Brasil, quando se fala do empreendedor, nós acabamos tendo uma visão que é muito errônea, né? Primeiro, ele é o vilão da história, e depois, né, depois ele tem que comprovar que ele, de fato, possui uma boa-fé naquilo que ele está fazendo. O que a gente pensa é justamente o contrário, né? Primeiro, ele deveria de ser considerado uma pessoa honesta, boa, que quer empreender, ele apresenta o projeto, e depois, se eventualmente ele não estiver de boa-fé, existem autoridades constituídas como o Ministério Público para cobrar e punir e instaurar procedimentos administrativos cabíveis. Doutor, essa questão de compensação, às vezes a gente passa ao lado de algumas construções ou alguns terrenos, também fazem parte de algum acordo quando se fala em construção civil? Justamente, isso depende muito da fase em que está a construção, mas quando fala em compensação, isso, por vezes, acaba me parecendo aqueles termos de ajustamento de conduta, né, que acabam acontecendo para justamente liberar, né, esse empreendimento. Então, isso são discussões que acabam sendo realizadas entre o empreendedor, entre a autoridade pública, entre o Ministério Público, e aí ele acaba construindo em determinada área, só que aí, como aquela construção é uma construção de risco, ele tem que compensar, né, com um determinado valor financeiro em outra área, para destinar para a realização de projetos de preservação do meio ambiente, dentre outras políticas ambientais. Então, isso é algo que é possível, inclusive, é algo que é interessante tanto para o desenvolvimento da cidade, como para o empreendedor e para a preservação do meio ambiente. Perfeito. Doutor, o senhor estuda, né, muito essa área, essa pauta ambiental. Como que você analisa, então, essa questão de como a gente pode contemplar o meio ambiente e também unir com o desenvolvimento de tudo isso que a gente falou, né, de você ter um desenvolvimento com cuidado também dos municípios? Muito bem, Luana. Essa pergunta é fundamental, né? Como havíamos falado antes, a própria expressão desenvolvimento sustentável, ela concilia a proteção do meio ambiente com o desenvolvimento econômico, né? E atualmente a gente vive no mundo, né, uma tendência global, que inclusive se chama critérios ESG, que é Environment, Social and Governance, que são critérios de sustentabilidade em que praticamente a partir dos próximos anos, toda empresa, inclusive instituições bancárias, terão que adotar, e isso é fundamental, principalmente para a concessão de linha de crédito, né, para a própria construção civil. Então, nós estamos vivendo em uma geração que ela está cada vez mais voltada para essa preservação ambiental, porque isso não é uma pauta ideológica, né? Isso aí existe um grande mito, né, que quando se fala de proteção do meio ambiente, parece que eu sou uma pessoa de ideologia de esquerda.
né? Ou quando eu falo que eu quero desenvolver economicamente, parece que eu sou de direita e não quero nem saber da proteção ambiental. Não, mas isso não é uma questão ideológica. Isso é uma questão racional em que atualmente isso vem sendo cada vez mais difundido no mundo e todo empresário já vem tendo essa consciência que, inclusive, se ele construir de forma sustentável, com várias aparelhagens, vários materiais sustentáveis, com placas solares, dentre outras obras, essa construção ela já vai se diferenciar do mercado, né? Ele vai ser mais reconhecido, vai ter selos e isenções maiores. Então, isso é algo super atrativo também, inclusive para o empreendedor, né? Então, aqui a gente vê a possibilidade justamente de alinhar, né, a proteção do meio ambiente com o desenvolvimento econômico, né? Mas, claro, o empresário ele não vai simplesmente agir ideologicamente e proteger o meio ambiente se ele não tiver uma contrapartida, né? Então, isso cabe também ao próprio município aderir, né, criar políticas de incentivo ao empreendedor, principalmente no que se refere a essas questões de preservação do meio ambiente. Isso é algo plenamente possível, inclusive na perspectiva tributária, e com isso a gente consegue ver que tanto o desenvolvimento como a proteção do meio ambiente conseguem andar unidas, né, conseguem andar de forma equilibrada, e andando de forma equilibrada a gente alcança essa almejada sustentabilidade que a gente tanto defende. E a gente tem, para a gente finalizar, né, a nossa conversa, a gente tem exemplos positivos que a gente pode trazer aqui também para os nossos telespectadores, da onde, por exemplo, parcerias deram certo, deram resultado e que Itajaí pode usar como exemplos? Pois bem, um país que é exemplo no mundo é o exemplo da Nova Zelândia, né? A Nova Zelândia é um país super sustentável que adere a esse modelo de sustentabilidade. E se a gente for analisar uma perspectiva local, a gente tem aqui do nosso lado a cidade de Curitiba, né, que foi planejada aqui pelo grande arquiteto que foi o Jaime Lerner, que é uma cidade super equilibrada no que se refere ao urbanismo, à preservação ambiental, e foi pensada justamente nessa perspectiva urbanística, de mobilidade, de forma ecológica. Então, tudo isso é algo que certamente deve ser pensado também aqui na cidade de Itajaí, né? A gente acaba participando de diversos eventos, diversos encontros, e a gente vê que, de fato, esse modelo deve ser adotado pela cidade cada vez mais, de forma que a cidade possa pensar em uma política de Estado, né, e não em uma política de governo, porque quando se fala de planejamento ambiental, de planejamento urbano, parece que isso é algo que não é atrativo politicamente. Então, os governantes acabam deixando passar esses temas e focando em algo mais interessante, mas sem dúvida, né, a questão do saneamento básico é fundamental, a questão das drenagens é fundamental, a questão da proteção do meio ambiente é fundamental, e que se possa pensar isso de forma a contemplar os próximos 30, 40 anos, né, e não simplesmente pensar nessa política, né, para preencher gargalos quando se apresenta, como, por exemplo, a situação da mobilidade, né, da nossa cidade. Então, que é bem mais difícil, né? Que é bem mais difícil quando a gente já tem algo que não foi planejado, né? Justamente. Doutor Maicon, a gente quer agradecer sua participação aqui no programa OAB na TV. Foi muito, muito produtiva a nossa conversa e eu fico encantada olhando aqui atrás, o doutor não consegue enxergar, mas o nosso estúdio tem fotos de Itajaí, a gente fica realmente encantada com como o município cresceu, né, e quanto ainda tem para crescer, e a gente falando desse debate, daqui a 10 anos, sabe-se lá o que a gente vai estar falando, né, sobre o crescimento, né, porque se prevê um crescimento muito grande de população aqui para o município de Itajaí também, por isso que é tão importante todo esse trabalho que hoje é feito pelos conselhos, pelos comitês, pelos fóruns todos, né? Justamente, a participação dos conselhos, e principalmente do Conselho de Gestão e Desenvolvimento Territorial, é fundamental na cidade, né? É fundamental que mais pessoas interessadas nesse tema, não somente de forma ideológica, mas que pensem a cidade, né? Que pensem um ramo do direito autônomo que existe, que se chama direito à cidade, né? Um ramo interessante que existe no direito, que as pessoas venham cada vez mais pensar, né, nessa política urbanística e venham cada vez mais se preocupar também com a preservação do meio ambiente, mas não só ela, né, pensar o meio ambiente cumulado com o desenvolvimento da cidade.
porque o desenvolvimento da cidade é fundamental, a cidade está crescendo, ela vai continuar crescendo, e que a gente possa, inclusive, ter, né, governantes, vereadores que acabem pautando essas questões, né, e que não façam isso tão somente por aquilo que se chama de marketing verde, né, que é simplesmente falar de meio ambiente porque isso é legal, interessante, é pop, né, mas que falem disso realmente com a vontade de fazer algo pela nossa cidade, pelo nosso desenvolvimento econômico e pela nossa proteção ambiental local aqui na nossa cidade de Itajaí. Perfeito, doutor. Obrigada por estar aqui conosco, viu? Um grande abraço. Eu que agradeço muito, agradeço sempre o AB. Muito obrigado. Até mais, bom trabalho. Hoje, então, falamos sobre essa pauta ambiental. Nós agradecemos você pela companhia e a gente lembra que toda terça e quinta, a partir das 10 horas da noite, o programa OAB na TV vai ao ar aqui na TV Câmara e também todas as entrevistas estão disponíveis no nosso canal do YouTube, que é o OAB Subseção Itajaí, e nas nossas redes sociais todas, @OAB Subseção Itajaí. Um grande abraço a todos, muito obrigada e até a próxima semana.